Olá pessoal, como é que vão todos? Meu nome é Celso Yamamoto. Eu ensino acupuntura, terapias alternativas e esse é o meu canal onde eu tento explicar de uma forma fácil, prática para muitas pessoas que dentro desses estudos acham que a acupuntura é uma coisa meio complicada, um pouco difícil. Queria falar para vocês sobre dois canais de acupuntura, tá? Um canal chamado de Vaso Governador e um outro canal chamado de Vaso Concepção. Esses dois canais aqui são chamados de canais extras de energia. Ou seja, além dos canais convencionais de acupuntura associados com os órgãos do corpo, então canal do coração, canal do rim, canal do intestino, também temos esses dois outros canais chamados então de canais extras de energia. Por que eles vão ser importantes para nós? Porque esses dois canais formam aquilo que nós chamamos de uma pequena circulação de energia. Então a gente tem uma grande circulação de energia, que é a energia que está passando pelos órgãos e vísceras, tá? Passando pelos canais do coração, do rim, fígado, enfim. Tá? E temos também essa pequena circulação de energia formada pelos canais do vaso governador e vaso concepção. Esses dois canais têm um trajeto interessante, eles estão passando bem pelo meio do nosso corpo. Tá? Sendo que então o canal do vaso governador ele passa pelo meio do nosso corpo, tá? Pelas costas. Então ele começa no final da coluna vertebral, no ossinho do cóccix, depois então ele vem subindo pelas costas, passa pelo alto da nossa cabeça e entra dentro da nossa boca. Esse daí é o trajeto então do nosso vaso governador. E o trajeto do vaso concepção. O vaso concepção faz a mesma coisa, só que pela frente do nosso corpo. Ele começa na região períneo, sobe pelo corpo, chega até nossa boca e entra dentro dela. Tá? Então esses são os trajetos que a gente tem aqui. Tanto do vaso governador, pelas costas, como do vaso concepção. Lembrar que os dois trajetos eles sobem pelo corpo, um pelo meio do corpo, pela frente, outro pelas nossas costas. Depois que eles entram dentro da nossa boca, eles vão formar um único canal de energia, misturando suas energias, que vão estar passando pelo centro do nosso corpo, tá? Passando pelos 3 aquecedores, tá? E no aquecedor inferior eles voltam a se separar nos vasos governador e vaso concepção. Então, esse é o trajeto do vaso governador e do vaso concepção que a gente tem dentro da gente, ok? O vaso governador, por que a gente pode chamar esse canal de vaso governador? Provavelmente ele chamaram esse canal de vaso governador por causa do seguinte: ele está passando bem pelo centro das costas, tá? Então, nas nossas costas, tá? Passando bem pelo centro, pelo meio do nosso corpo. Então tá na cabeça, então o vaso governador está passando por aqui, ó, bem pelo centro. E hoje em dia na medicina ocidental a gente sabe, desculpa gente, bem aqui pelo centro do nosso corpo, tá passando a coluna vertebral. Só que os chineses não sabiam disso. Mas de repente então alguém sendo golpeado nas costas, a gente pode quebrar a coluna de alguém, tá? E com isso daí então a pessoa perde o movimento perde o movimento do corpo, ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, tá? Só que na visão chinesa isso daí estava acontecendo por quê? Não por causa da coluna vertebral, eles nem associavam com isso daí. Para eles o sistema, a coluna, a medula óssea, a medula vertebral que está passando dentro das vértebras, tinha mais relação com tendões, na verdade, do que com o sistema nervoso. Eles não tinham conceito de sistema nervoso. Mas para eles, se você fosse atingido em alguma parte aqui do canal do vaso governador, tá, você poderia bloquear a passagem dentro dele. E aí você perdia a governança do movimento do seu corpo. Por isso que ele foi chamado então de o vaso governador. E a gente tem também ali, do outro lado do nosso corpo, né, o vaso
concepção. Por que esse canal é chamado de vasoconcepção? Bom, está passando bem pelo centro do nosso corpo, tá? Então, só que está passando na frente do nosso corpo. Ok, no centro do nosso corpo, começando a região períneo, e aí ele vai subindo, tá? E aí tem uma coisa interessante. Quando você vai ver uma mulher, por exemplo, vou transformar isso daqui numa menininha, então. Quando uma mulher fica grávida, então a barriga dela começa a aumentar de tamanho. Uma coisa que é comum a gente observar nessas mulheres, o que é? A gente começar a ver uma linha que surge, tá? Acompanhando justamente o trajeto do vasoconcepção. Tá? É que eles dizem então que quando o útero, ou melhor, o vaso da concepção está tão cheio de energia, essa energia começa a transbordar pelo canal. Essa linha aqui a gente conhece como linha rubra, tá? E que tem relação então com uma coisa que a gente vê nas mulheres gestantes. Seria a explicação chinesa do trajeto do vaso concepção. Assim, tá? Vaso concepção e vaso governador, tá? São dois canais que a gente tem dentro da gente, tá? Sendo que vaso concepção então tem a ver com concepção, é um canal de energia yin. E o vaso governador está passando pelas costas. Se o vaso concepção é yin, o vaso governador é um trajeto de energia yang que a gente tem dentro do nosso corpo. Então a gente tem um trajeto de energia yang e um trajeto de energia yin, tá? Que correm pela parte de trás do nosso corpo e pela frente do nosso corpo. Os dois se encontram aqui formando um canal de energia tanto yin quanto yang, que passa bem pelo centro do nosso corpo, distribuindo então as energias dentro dos três aquecedores. Esse seria então o conceito da pequena circulação de energia, tá bom? Bom, é isso. Mais uma explicação sobre a acupuntura, tá? Para ajudar vocês a terem sempre mais e mais informações para poderem fazer boas análises e bons estudos, tá bom? Então é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Tchau, até breve.